Olá, turma do nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É com muita alegria que nós vamos iniciar a quarta aula do componente curricular de língua portuguesa e revisar os passos que são de suma importância para a construção de uma resenha crítica, né, de excelência. Além de revisar, hoje tem uma atividade de fixação sobre o conteúdo resenha crítica ou opinativa. E para começar a nossa aula, a professora Lugênia trouxe uma mensagem para vocês. Então, eu irei compartilhar minha tela com vocês agora, tá bom? E a professora Lugênia colocou aqui uma mensagem que é para vocês fazerem uma breve reflexão. O sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, perseverança, aprendizado, estudo, sacrifício. E, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo ou aprendendo a fazer. Então, essa frase de Pelé, ela é muito importante, porque para que nós possamos alcançar o sucesso, seja na aprendizagem ou na vida profissional, na vida familiar, em tudo que nós formos ou desejarmos realizar durante a nossa vida, né, o sucesso, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos estudar, nós precisamos nos sacrificar. Acima de tudo, ter muito amor por tudo que nós formos fazer. Então, para que vocês possam alcançar o tão almejado sucesso, lutem, se esforcem, né? Principalmente tenham perseverança na aprendizagem, porque é através da educação, é através do ensino, da bagagem de aprendizagem que vocês estão adquirindo ao longo desses anos, que vocês irão conquistar tudo que vocês desejam. Todos os sonhos, uma universidade, uma faculdade, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje. A professora Lugênia trouxe um assunto de suma importância, que é sobre um filme que na aula passada eu mencionei, e muitos alunos me perguntaram via WhatsApp, no privado, muitos alunos curiosos, querendo assistir o filme, e eu irei colocar na descrição, no grupo do WhatsApp, o link para que vocês possam assistir. E antes de falar do filme, eu quero que vocês abram um caderno de língua portuguesa, por gentileza, façam o cabeçalho completo, caprichem na caligrafia. Quero que vocês sejam organizados, mantenham o caderno limpo, tenham uma rotina de estudo, né? Então, é necessário que vocês estudem de 1 a 2 horas por dia. É necessário vocês terem uma rotina de estudo. Se vocês querem alcançar o sucesso na aprendizagem, é necessário ter uma rotina no estudo. Pessoal, como eu havia falado, na aula passada eu mencionei sobre esse filme. Esse filme é um filme muito interessante, que é Kiss e Cry, que em português significa beijar e chorar. Ele foi lançado no ano de 2017. É um filme que ele é dramático, ou seja, o gênero é drama, filme de esporte. A direção de Siam Cisterna. O lançamento mundial foi de 10 de fevereiro de 2017. É um filme com 95 minutos e ganhou 5 estrelas. É um filme muito interessante, porque, de fato, ele se torna emocionante simplesmente por ele ser baseado em fatos reais. Ou seja, tudo que é relatado nesse filme, ele é baseado na vida real de Carly. E Carly é uma menina que acaba de se tornar, de fazer parte da elite, né, da equipe de patinação no gelo, e o que era um dos seus maiores sonhos, né? Porém, ela acaba sendo obrigada a deixar o seu sonho de lado, quando ela é diagnosticada com um câncer raro. E quando eu digo raro, é raro mesmo, viu, pessoal? Somente 1 em 3,5 milhões de pessoas tem esse tipo de câncer. E nesse filme, mostra a jornada de Carly Allison, que em um dia estava tendo uma vida maravilhosa, né, seguindo a sua rotina de patinação,
e no outro estava na busca pela cura do câncer e descobrindo o seu primeiro amor, que é o John Service, que luta para estar ao seu lado, né, independente da doença da Carly, né, mesmo quando a própria Carly se acha incompatível com ele, né, devido à sua doença, que é gravíssima, e ela assim, ela se surpreende, né, com ele, com a atitude do John. E é surpreendente para algumas pessoas como o John se mantém ao lado de Carly, mesmo quando o câncer chega a estados severos, né, agredindo, né, totalmente o físico de Carly. Outra curiosidade que eu acho muito interessante, principalmente quando vocês forem fazer ou produzir uma resenha crítica, é necessário vocês buscarem fazer uma pesquisa aprofundada do filme ou da apresentação ou de determinado livro, porque muitas vezes vocês podem estar inserindo na resenha crítica curiosidades. E uma das curiosidades muito interessantes desse filme é que a verdadeira Carly, ela morreu aos 19 anos, e quem interpreta ela é justamente a sua melhor amiga na vida real. E eles até gravaram as cenas nos mesmos lugares que a Carly passa. Então, esse filme ele é muito interessante, né? No meio do filme, ela fala, cita várias frases que é muito interessante, que nos ajuda a entender sobre a importância de perseverar, de insistir, de persistir, de não desistir. Uma das frases que estão inseridas no filme: a vida é muito curta para ser infeliz. O filme, ele é muito emocionante, né? Porque ela gosta muito de participar da patinação no gelo, ela tem muitos sonhos, é uma moça muito jovem, e mesmo diagnosticada com esse câncer raro, ela não desiste de sonhar, ela não desiste de viver, ela continua sendo sorridente, alegre, perseverante, e ela encontra através da música, né, através do canto, uma força maior para continuar, né, com essa perseverança e não desiste. A vida é cheia de momentos onde você pode escolher sorrir ou não sorrir. Então é muito interessante, né, o amor deles, é muito interessante a luta dela para a realização dos sonhos, é muito interessante toda a luta contra essa enfermidade, contra essa doença que é gravíssima, que é rara, e principalmente por ela não desistir de sonhar, não desistir de sorrir, né, e continuar sendo essa pessoa perseverante até os últimos dias de vida dela. Trouxe para vocês um vídeo.
Então, pessoal, esse vídeo é da Kali, a verdadeira Kali, né? Antes de falecer, esse vídeo retrata toda a luta dela contra essa enfermidade, contra essa doença rara. E ela busca, né, na música, força para continuar vivendo. Por que a história é diferente? Carla é uma garota extremamente positiva. Mesmo quando o câncer atinge estados avançados, ela mantém seu lema de sempre sorrir e tentar extrair bons momentos de tudo aquilo. Começa a postar vídeos cantando no YouTube, tenta se manter forte enquanto o câncer se espalha. Eu escolho sorrir. Esse é o meu triunfo. A verdadeira Carne morreu aos 19 anos, mas deixou uma vida de inspiração para as pessoas ao seu redor. A atriz que interpretou o filme, inclusive, era a melhor amiga de Carly na vida real e pôde passar uma verdade ainda maior ao interpretar, já que presenciou muitas daquelas cenas. Além disso, o filme teve toda uma produção pensada, que eu achei até fofa. Eles tiveram a sensibilidade de gravar em locais onde Carly realmente esteve. O título do filme também não é aleatório. Ele vem de termos da patinação que a personagem explica no final do filme. É uma história inspiradora, feita com muita sensibilidade e que deveria ser vista por mais pessoas. Pessoal, esse é o cabeçalho completo que vocês irão fazer agora para a gente iniciar nossa aula. A professora Lugênia trouxe uma atividade que vocês irão copiar somente a atividade. Esses textos são de apoio. Vocês irão fazer a leitura dos textos que estão aqui nos slides e após a leitura dos textos de apoio, vocês irão colocar atividade de fixação de resenha crítica ou opinativa. Vão colocar número 1 e copiar todas as questões e responder de acordo com os textos de apoio. Então, vamos lá? Os textos abaixo foram escritos por 2 estudantes de escola pública a respeito dos filmes Crepúsculo e Mercenários 2. Leiam com atenção e verifiquem quais foram os principais aspectos detectados por eles em suas análises. São análises opinativas que têm relação com o gosto pessoal de cada autor. Então, igual eu falei para vocês na aula anterior, nós temos a resenha descritiva, que é aquela em que o escritor ele descreve a obra, ele fala detalhadamente sobre as vestimentas, sobre os protagonistas, tem o desfecho da história, então eles vão descrever detalhadamente. Entretanto, eles não podem colocar a sua opinião a respeito de determinado filme ou de determinada obra.
Agora, nós estamos estudando resenha crítica ou opinativa, que é aquela resenha em que o escritor, ele analisa, ele faz uma análise, um pré-julgamento da obra, ou seja, ele faz análises opinativas, expondo a sua opinião em relação a determinada obra. Então, em relação a esses dois filmes, Crepúsculo e Mercenários, esses dois jovens, esses dois estudantes, eles fazem análises opinativas, ou seja, cada um desses estudantes estão expondo as suas respectivas opiniões. Então, se você concorda ou não, também é sua opinião. Se você gosta do filme, se você encontra pontos positivos, é a sua opinião. Então, a opinião do estudante é uma, a minha opinião é uma, a opinião de cada pessoa é uma, cada um tem sua opinião, cada um pensa diferente, ninguém pensa igual. Então, nessa atividade, eu vou expor para vocês, vou colocar a opinião. Então, é uma resenha, é uma resenha crítica, ou seja, é aquela resenha opinativa em que esses dois estudantes estão colocando e expondo a sua opinião sobre esses filmes, certo? Então, vamos lá, nós temos aqui o Crepúsculo. Olha o que esse estudante escreveu. A história de Crepúsculo é sobre Bella Sawyer, uma adolescente que nunca se deu bem com as outras garotas. E depois que a mãe se casa novamente, se muda da ensolarada Phoenix para a chuvosa cidade de Forks, para viver com o pai. Lá ela começa a viver um romance com o misterioso Edward Cullen, que faz parte de uma família de vampiros. Assim como os outros de sua espécie, Edward é extremamente forte e rápido, e também não envelhece. Porém, sua família se diferencia dos outros vampiros por não beberem sangue humano. Apesar do que sentem um pelo outro, Bella e Edward tentam se afastar, para que ele não ceda ao desejo de beber o sangue dela. Mas as coisas começam a piorar para os dois, quando um grupo de vampiros inimigos da família de Edward chegam à cidade procurando por Bella. Crepúsculo é o mais recente fenômeno entre a garotada. Tendo custado 37 milhões, rendeu mais de 145 milhões ao redor do planeta em 2 semanas nos cinemas. O filme reúne elementos que atraem em cheio os espectadores mais jovens, romance e fantasia, além de toques de suspense. Um romance adolescente já complicado por definição, que ganha toques de dramaticidade por conta dele ser um vampiro. Edward é mais ou menos tudo o que uma garota sonha, no mundo fantasioso, evidentemente. Lindo, protege Bella e ainda tem superpoderes. Deve ser por isso que ele é capaz de arrancar suspiros, não somente da protagonista, mas da plateia feminina também. O conflito é transformado em tensão, sofrimento, dor e tudo isso que o amor provoca. Mesmo nos seres humanos normais, que não brilham como diamantes sobre o sol como vampiros. As cenas nas quais Edward mostra toda a sua força e velocidade típicas de sua espécie são impressionantes. Principalmente quando ele praticamente flutua pelas paisagens geladas das florestas que circundam a cidade de Forks. A fotografia gelada. Numa ambientação sempre chuvosa, dá o ar sombrio que a história precisa. Mas algo incomoda em Crepúsculo, a trilha sonora. Essa já cansativa mania dos produtores de Hollywood de utilizarem a música exageradamente para sublinhar sentimentos e momentos de tensão. O final do longa é aberto, evidentemente já pedindo uma continuação,
e atiçando o espectador que volte aos cinemas em 2010. Enfim, Crepúsculo é o tipo de filme a ser recomendado aos espectadores adolescentes que embarcam em sua viagem. Então, essa resenha crítica é de Joana Vieira, do primeiro ano, primeira série do ensino médio, e ela tem 17 anos e ela é de Minas Gerais. Então, nessa resenha crítica, ela é uma resenha que aborda alguns fatos que ela não concorda, porém, na sua opinião final, ela indica, ela fala que ela recomenda aos espectadores, principalmente aos adolescentes. Então, ela coloca mais pontos positivos, ela expõe a sua opinião, que realmente ela gostou e que esse filme, ele é sucesso entre os jovens, ele é sucesso entre os adolescentes. Então, é uma resenha crítica positiva. Agora nós temos o texto 2, que é do filme Mercenários 2. A vovozada continua. A fórmula do primeiro filme era simples: pegar vários astros de ação, muitos estão perto da aposentadoria, e colocá-los todos juntos na tela. Por isso, o que parece mais óbvio é fazer uma continuação, aumentando a quantidade de nomes que vemos em diversos filmes de ação. Liderados por Stallone, que ganha destaque no cartaz. Temos o Sangue Novo, interpretado por Liam Hemsworth, e muito sangue velho aumentando o bando, com Schwarzenegger e Bruce Willis, com mais coisas para fazer do que no primeiro. O mais curioso é que a fórmula realmente funciona. Funcionou no primeiro e continua funcionando aqui. Claro que não estou falando que se trata de uma obra-prima do cinema, mas sim que o filme acaba sendo divertido e servindo seus propósitos. Aqui, eles se superam em quase todos os aspectos e seguem a mesma linha que traçaram no filme anterior, exceto que agora o vilão é Villain, né? O Jean-Claude Van Damme, cujo nome é muito similar a vilão em inglês. Segundo divulgaram, Stallone não quis dirigir o filme, coisa que fez no primeiro, para se dedicar mais ao roteiro do filme. O que se pode esperar, porém, não é um resultado melhor do que o primeiro. E olhe que o resultado do primeiro já não era nada de excepcional. Os diálogos não fluem necessariamente como deveriam e o humor não funciona. O filme termina com uma desnecessária luta entre Stallone e Van Damme. Mas acredito que, além de ser uma espécie de regra, deva ser impossível contratar o autor belga e não lhe oferecer uma cena de luta. A luta é anticlimática e talvez não de acordo com a idade dos senhores. É tolice tentar categorizar este filme em termos de bom ou ruim. Então, o que resta é analisar como uma nostálgica volta aos filmes de ação. E, nesse sentido, ele satisfaz. Recomenda-se o conhecimento desse filme a todos os públicos que apreciam um filme de ação com veterano de guerra, com uma dose de comédia. Arthur, da primeira série do ensino médio, está primeiro ano, mas é primeira série, ele tem 16 anos, ele é de São Paulo. Então, ele coloca muitos pontos negativos, mas ele também coloca pontos positivos e no final ele acaba recomendando, principalmente para aquelas pessoas que gostam de filmes de guerra e com veteranos, né? E filmes, geralmente, que tem um pouquinho de comédia, que tem um pouco de cenas engraçadas, né? Então, mesmo ele colocando muitos pontos negativos, ele também coloca alguns pontos positivos. Então, ele acaba indicando o filme. Pessoal, então vamos agora à atividade. Essa atividade é sobre os 3 textos. Essa atividade é sobre o filme Os Mercenários 2, né? Os Mercenários. É sobre o filme Beijar e Chorar, que é Kiss e Cry. E sobre o filme de Crepúsculo. Então, vocês vão colocar atividade de fixação e vai colocar embaixo sobre os filmes. E vocês vão colocar os 3 filmes. Beijar e Chorar, Crepúsculo e Os Mercenários. Número 1, vocês irão copiar toda a atividade no caderno, copiar a caneta e responder a lápis. Número 1, os 2 textos lidos pertencem a qual gênero textual?
a qual gênero que nós estamos estudando? Nós estamos estudando carta? Nós estamos estudando resenha ou nós estamos estudando receita? Número 2. Quais são as características desse gênero textual? Você pode encontrá-las na teoria apresentada no início da aula. Ou seja, quais as características desse gênero textual? Nós estudamos resenha crítica ou opinativa. Quais as principais características? Nós sabemos que a resenha crítica, ela é para você expor a sua opinião. Você vai dar um pré-julgamento. Você vai analisar, fazer uma análise crítica sobre determinada obra. Então, quais são as características? Então, vocês vão colocar as características aí. Número 3. A autora do texto 1 se coloca a favor ou contra o filme que ela está analisando. Então, a autora, ao escrever o filme 1, né? Pessoal, eu não coloquei aqui, mas é o filme do Crepúsculo. A autora que escreveu a resenha sobre Crepúsculo, ela é contra ou a favor desse filme? Quando ela analisa, ela faz um pré-julgamento, ela está colocando pontos positivos ou negativos? Ela é a favor ou não? Ela divulga ou não divulga o filme? Número 4. Cite um ponto positivo que ela vê nesse filme. Então, a autora da resenha crítica do filme Crepúsculo, ela cita algo lá na resenha dela. Então, ela cita um ponto positivo. Então, qual que é o ponto positivo que ela vê nesse filme? O que ela cita na resenha dela? Número 5. Segundo o texto 1, que é o filme do Crepúsculo, né? Segundo a resenha crítica sobre o filme Crepúsculo, para que tipo de público é recomendado o filme? Então, esse filme Crepúsculo, ele é indicado para adolescentes ou para crianças? Então, você vai assinalar a alternativa que é a correta. Na questão número 6, o autor do texto 2, né, do filme Os Mercenários, né? É do filme Os Mercenários. Ele se coloca a favor ou contra o filme que ele está analisando? Vocês vão prestar bastante atenção. Ele é contra ou a favor? Vocês vão marcar a alternativa que é a correta. Número 7. Cite um ponto negativo que ele vê nesse filme. O autor da resenha crítica do filme dos Mercenários, ele cita um ponto negativo na resenha dele. Qual que é o ponto negativo que ele vê nesse filme? E no segundo filme, o que a autora também vê? Então, você vai colocar aqui o ponto negativo que ele vê nesse filme. Tá? No filme dos Mercenários. Número 8. Segundo o texto 2, para que tipo de público é recomendado o filme Mercenários 2? Aí você vai colocar aqui para qual tipo de público que esse filme é indicado. E aqui nessa atividade, para concluir, é a proposta de produção de resenha crítica. Então, vocês irão produzir mais uma resenha crítica. Nas aulas anteriores, a professora Lugênia solicitou que vocês fizessem uma resenha crítica ou opinativa de um filme que vocês já tinham assistido, de um filme já conhecido por vocês. Agora, nesta aula, eu quero que vocês produzam uma resenha crítica e vocês irão escolher entre esses dois filmes. O filme Beijar e Chorar ou sobre o filme Homem de Ferro. Qualquer um dos filmes que foram produzidos sobre o Homem de Ferro, vocês podem escolher. Vocês vão escolher um desses dois filmes, né? Vocês vão assistir, prestando bastante atenção na história, nos personagens, no cenário, nos costumes, nos efeitos espaciais, porque igual quem escolheu o filme Homem de Ferro tem muitos efeitos espaciais de tempo da história. Então, vocês vão prestar bastante atenção e seguir as seguintes, né, orientações. Na introdução, vocês vão apresentar o filme, ou seja, falando um pouco sobre ele, sobre o título, sobre o ano, sobre o diretor,
o gênero, ação, comédia, drama. Em seguida, faça um resumo da história. Nas aulas anteriores eu mencionei sobre a importância de você fazer um resumo, de você fazer algumas anotações. É necessário você fazer algumas anotações, principalmente sobre o tema, sobre a estrutura da obra, né? Qual que é o nome da obra, o autor ou autora. Vocês devem também mencionar sobre a temática explorada, o que é mais relevante, qual que é a opinião defendida. Então, você vai expor o que você defende em relação ao filme. O que você defende? São pontos positivos ou negativos? Quando que essa obra foi publicada, foi lançada, foi apresentada? Você também tem que mencionar sobre as divisões, partes, capítulos, seções, tá bom? É muito importante você colocar a sua opinião a respeito do que você observou no filme, né? Falando, né, sobre os personagens, sobre os problemas, sobre o desfecho, pontos positivos, negativos, os destaques. É bom vocês fazerem pesquisas. Se tiver uma curiosidade importante, interessante sobre determinada obra, é muito bom vocês estarem inserindo na resenha crítica. Mencione a atuação dos atores. Às vezes você assistiu o filme e você não achou interessante a atuação de determinado personagem, de determinado ator. Ele não conseguiu interpretar de forma clara, ou não conseguiu, né, entrar no papel do personagem, ou você gostou muito do personagem e você quer elogiar a atuação desse personagem, desse ator que interpretou de forma coerente, né, de forma chamativa, que prendeu, né, os telespectadores, as pessoas que estavam assistindo o filme, ou as pessoas, os leitores que estavam lendo determinada obra, determinado livro. As características do cenário, do figurino. Como eu falei da curiosidade, né? Vocês devem fazer uma pesquisa. E na conclusão, depois do desenvolvimento da sua resenha crítica, você irá fazer a sua conclusão. Você deve retomar e reforçar a sua opinião, ou seja, fixar. Você deve retomar se você gostou ou não, se você indica ou não determinada obra, se você indica ou não determinado filme. E, principalmente, dê um título para a sua resenha. Não esqueçam disso, viu, pessoal? Não esqueçam disso. E façam com muito capricho, caprichem na caligrafia. Então, a aula de hoje, ela foi para mostrar para vocês, né, um pouquinho sobre o que é resenha crítica, revisar sobre os passos para criar uma boa resenha crítica, né? Então, agora vocês irão responder a atividade de fixação sobre os 3 filmes, sendo que a atividade é para você responder sobre os filmes Crepúsculo e sobre o filme Os Mercenários. Vocês irão fazer a leitura das 2 resenhas e responder atividade em relação a esses dois textos, essas 2 resenhas. E, por último, né, nós temos a produção da resenha crítica, que é sobre, ou você vai escolher sobre o filme Beijar e Chorar, ou sobre o filme do Homem de Ferro, tá bom? Bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar via WhatsApp, que eu estou à disposição para poder sanar todas as dúvidas necessárias, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Mamãe?